Fala galera, Mister Salada aqui e hoje a gente vai falar sobre como construir a economia no seu cenário de RPG. A gente já teve um papo de mestre sobre como fazer política, sobre como falar de política no seu cenário, como pensar em formas de governo. Hoje a gente vai falar de economia. Diferente dos últimos vídeos, eu prometo que esse vai ser curto, se tudo der certo. Porque eu não vou entrar em detalhes, eu vou deixar um pouco mais aberto para que você possa pensar dentro da lógica do seu cenário. Antes de qualquer coisa, por favor, se puder e se quiser, se inscreve no nosso canal, marca ali o sininho para as notificações, curte esse vídeo. A gente não ganha nada fazendo isso aqui, a gente não ganha uma grana com isso, então é legal pra gente, esse reconhecimento é o que nos estimula a continuar fazendo. Então se você gosta do nosso conteúdo, por favor, curte, compartilhe, enfim, se inscreve, essas coisas do YouTube. Um alerta inicial, como eu lido muito com D&D, com Dungeons & Dragons, eu vou falar muito focado na lógica de fantasia medieval, de como pensar na economia de um cenário nesta seara. Se você estiver pensando para um cenário futurista ou moderno, né, aí dá para aplicar alguns princípios, tá? Mas você vai ter que levar em conta alguns detalhes, alguns diferenciais, e aí se você quiser discutir esse assunto nos comentários, mandar ideias ou propor alguma coisa, tô aqui, beleza? O primeiro ponto que a gente vai pensar é o que eu considero um bom princípio para você elaborar a economia do seu cenário e para você elaborar o cenário como um todo. É a geografia. Eu acho que esse é um aspecto muito importante que vai nortear todo o resto, então ele talvez seja um bom começo para você, e eu vou tentar temperar um pouquinho dos meus argumentos com isso, com o que eu fiz na Federação de Brunchen, que é o cenário que eu narro, o cenário que eu criei, né? Eu estou criando em conjunto com as pessoas que jogam, e eu tô narrando já, eu tô indo pra quarta aventura nesse cenário, a gente tá concluindo uma terceira, eu já tô com uma quarta acontecendo paralelamente, então eu vou poder usar esse cenário para tentar mostrar um pouquinho de como eu fiz isso na prática, o que eu tô defendendo aqui, o que eu vou falar aqui, de como eu já fiz isso na prática. Sobre essa questão da geografia, é natural que as cidades surjam em ambientes de geografia favorável. O que quer dizer isso? Terrenos planos para construção, acesso mais fácil à água potável, que é um recurso fundamental, terras aráveis, porque normalmente a gente está falando de cidades ou de estruturas já mais estabelecidas, então a agricultura é um aspecto importante para te dar uma segurança alimentar, então ter acesso a essas terras aráveis é uma coisa fundamental, tá? Quando eu falei em Brunchen, a capital de Brunchen, que hoje é uma federação, mas já foi um reino, ela surge à margem de um rio, porque justamente isso dá a ela essa facilidade tanto do acesso à água, um acesso relativo à alimentação, com peixes, etc., como, assim como aconteceu com o Egito, em que a capital vai surgir à beira do Nilo, dependendo da forma como aquele rio age, ele aumenta a fertilidade da terra. Então esse é um aspecto que pode ser muito importante para o seu cenário. Então faz sentido que as suas primeiras cidades, e aí ao longo do tempo as suas maiores cidades, sejam cidades que tenham levado em conta este fator. Né, elas terem esse acesso, muito comum que elas surjam em rios, em encontros de rios, como aconteceu, por exemplo, no mundo real na Mesopotâmia. Então esse é um aspecto fundamental, principalmente porque a agricultura normalmente vai ser ela que vai dar a segurança alimentar e vai chegar em um ponto em que muitas vezes ela vai ter uma produção excedente. E esse excedente é fundamental para quando você começar a pensar por uma lógica de comércio, a gente vai falar mais profundamente sobre comércio depois, mas por uma lógica de escambo, principalmente, de você trocar aquele excedente de produção que você tem, que você não vai usar, por alguma coisa que você não produz e que você precisa. Aqui eu já vou falar de um outro aspecto que normalmente fica mais relevante depois, se você pensa numa lógica de construção histórica do seu cenário, e aí você parte do mundo real como exemplo, que é como é que você pensa a propriedade, tá? Esse é um aspecto crítico. Por quê? Se você pensa pela lógica de que as terras aráveis, de que a agricultura é um aspecto fundamental, a propriedade das terras é muito importante. Se as terras pertencem a um rei ou um nobre e as pessoas recebem, entre aspas, o direito de trabalhar naquela terra, né, em troca de entregarem uma parte da produção, é uma coisa. Se as pessoas são donas das próprias terras, e aí elas entregam uma parte da produção na forma de impostos, e aí tradicionalmente isso é muito menor, isso muda sensivelmente a forma como as pessoas funcionam, a forma como as coisas acontecem, tá? Se você normalmente os cenários de fantasia medieval são parecidos com o cenário, vamos dizer assim, com o mundo real, em que você tem grandes concentrações de terra, grandes proprietários de terra, e isso significa, em geral, uma força política e econômica muito grande.
Esse é um aspecto fundamental. Então, assim, é muito comum que na fantasia medieval a terra pertença a um nobre e, portanto, ele obtenha a maior parte dos recursos, seja em produção, seja em dinheiro, derivadas daquela produção. E isso faz muita diferença, tá? Então, é muito comum que você tenha isso em alguns cenários como no Warhammer, você vai ter esse aspecto por um lado, e em outros lados você vai ter as cidades que são as cidades livres, em que você tem um foco no mercado, em que você tem uma menor concentração ou centralização da propriedade em uma única pessoa, seja um nobre, seja um rei, etc. E isso muda sensivelmente o equilíbrio de poder. Então, esse é um primeiro ponto para você entender que a economia vai afetar sensivelmente outros aspectos do seu cenário, especialmente a política. Voltando à geografia, ela não vai afetar só a comida. Eu falei sobre a questão das terras aráveis, mas ela vai afetar outros aspectos de produção, né? A comida é um ponto inicial. Mas se, por exemplo, você pensa em um cenário de fantasia medieval em que você tem anões que preferem viver nas montanhas ou no subsolo das montanhas, faz sentido que essas cidades anãs tenham uma produção voltada, por exemplo, para a exploração mineral e não para a agricultura. É muito mais fácil você explorar minérios no subsolo ou em montanhas que agregam grande quantidade desse material do que plantar onde não bate luz. É uma lógica simples, né? Se você tem um cenário em que você tem, por exemplo, os elfos que vivem na floresta e que não realizam agricultura porque isso significaria uma destruição da natureza com a qual eles não concordam, faz sentido que eles tenham menos excedente para troca, porque eles trabalham, por exemplo, com o modelo de caça e coleta, mas ao mesmo tempo eles podem ter acesso mais fácil a outros elementos que a destruição da floresta não permite, certo? Se você tem uma cidade costeira, ela tem acesso à pesca que uma cidade do deserto não tem, correto? Então, a geografia é muito decisiva, mesmo nas cidades agrárias. A geografia vai ter impacto pelo clima, por exemplo. Pode ser que a cidade fique numa região de planície, com terreno, tudo aquilo, na beira de um rio, mas ela fique numa região em que o clima é desfavorável a grandes produções, ou que o clima seja favorável à produção de alimentos específicos. Então faz sentido que uma cidade numa região fria produza, por exemplo, tubérculos, como batata e mandioca, dependendo do cenário que você está construindo, porque são plantas mais resistentes ao frio, certo? Ao mesmo tempo, faz sentido que você tenha em uma região de clima temperado uma produção de trigo, em que você tenha numa região de clima tropical uma produção de cana-de-açúcar. Porque essas plantas se adequam melhor a esses climas, então a geografia impacta esse fator mesmo quando você está pensando pelo aspecto da comida. Tá? Essas ideias básicas de o que se produz naquele lugar, o que é produzido, o que tem acesso, o que não tem, isso te dá um começo. Esse é o primeiro passo nas cidades e ele vai guiar o restante. Um outro ponto relevante da produção é a manufatura. Tá? Por quê? Muitos materiais primários dependem de algum tipo de processamento ou de manufatura, né, de trabalhar aquele material para ele se tornar útil. O algodão ele é mais útil depois que você tem uma tecnologia que permite fiar ele, fazer fios de algodão e usar esses fios para fazer, por exemplo, tecido. Né? A uva tem um valor intrínseco como fruta, mas ela tem um outro valor diferente quando você tem a capacidade de transformá-la em vinho. O minério de ferro precisa ser transformado em um lingote para poder ser utilizado numa liga metálica, por exemplo, ou para a produção de uma barra, né? Uma chapa de metal ou de aço, sei lá, para fazer alguma coisa com aquilo. Então, essa manufatura é um aspecto muito importante. Ele é muito relevante, porque ele traz uma segunda camada para a sua produção. Essas manufaturas, elas vão exigir estruturas específicas, elas vão exigir uma formação intelectual, vamos dizer assim, né? Um treinamento que depende muitas vezes de anos de estudos e que não vai estar disponível a todo mundo. Isso aumenta a relevância dessas pessoas e justifica, por exemplo, o que você vê nos cenários de fantasia medieval de força das chamadas guildas de artesãos, que é uma coisa que aconteceu no mundo real. Então, se você tem um sapateiro na cidade, esse sapateiro é muito importante, porque ele é a única pessoa, talvez, que saiba fazer sapatos. Se você tem um ferreiro, e você só tem um ferreiro na cidade, essa pessoa é importante porque ele é o único que consegue trabalhar aquele material ali, certo? Então, essa manufatura é um aspecto importante da sua produção também. Normalmente, e as coisas estão relacionadas, porque você normalmente manufatura a partir de uma matéria-prima. Então, se você manufatura uma matéria-prima que você não tem, você já precisa de comércio. Ou de alguma outra forma, a gente vai falar depois sobre isso. Se você produz um material básico, mas você não tem a manufatura, é bem provável que você não esteja obtendo todo o valor que você poderia daquilo. Porque quem vai vender na manufatura precisa comprar aquilo a um valor menor do que ele vende. Então, é o básico de você vender matéria-prima, tem menos valor agregado, né, do que um material já trabalhado.
Então, esses aspectos da manufatura são muito relevantes, fazem muita diferença no cenário. Além da produção, a geografia vai afetar muito o outro lado, que é a demanda, né? A gente tem a produção que gera a oferta e a demanda. Eu não vou entrar na teoria econômica aqui. Mas, por exemplo, as cidades em áreas de clima frio, elas vão precisar mais de tecidos quentes do que as cidades que ficam em climas tropicais. Certo? Assim como elas vão precisar de mais acesso para combustível para o fogo, por exemplo. Você não precisa acender fogueiras o tempo inteiro num clima tropical, como você precisa ter lareiras em todas as casas num clima frio, dependendo da circunstância. E essa geografia, ela não é só latitude, né? Não é só latitude, não é só a posição que fica dependendo daquele mapa, ou a justificativa, você pode ter justificativas outras para o clima no seu cenário. Mas, por exemplo, você pode ter uma montanha em região tropical em que é tão alta que lá em cima a altitude faz com que seja frio. E agora você tem duas cidades, ou dois vilarejos, ou algo do tipo, que estão relativamente próximos, que às vezes mantêm contato e que têm demandas completamente diferentes. Então essa geografia vai fazer diferença na hora de você observar a questão da demanda. A cidade de floresta, que eu mencionei dos elfos, por exemplo, se ela não tem acesso a produtos agrícolas, ela não vai ter, por exemplo, tecidos à base de algodão. Né? Ela não vai ter como plantar aquilo. Às vezes ela tem uma dificuldade de minério, porque a mineração também pode causar um dano natural que eles não estão dispostos a lidar. Por outro lado, eles podem, por exemplo, produzir seda, que é uma produção sustentável a partir de uma criatura, uma exploração de uma criatura que é o bicho da seda. Então, isso já vai norteando, percebe? O nível de produção e de demanda. Você, às vezes, vai ter a cidade dos elfos que eles não precisam de algodão porque eles produzem seda. E aí, se a seda é valorizada, a cidade que é incapaz de produzir seda porque não tem, por exemplo, a capacidade de criar bichos da seda naquele ambiente, vai ter uma demanda por seda que não tem como ser resolvida naquela própria cidade. E isso vai levar um fator importante. Essa demanda sem produção que abasteça, ou seja, quando uma cidade tem dificuldade em ser completamente autossuficiente, vai estimular duas possibilidades de interação. Tá? A primeira é a guerra. Então, é inevitável você pensar na guerra como uma questão econômica, derivada da economia no seu cenário. É bem possível que isso aconteça. Se uma cidade precisa de recursos que ela não tem e uma cidade próxima tem esses recursos, pode acontecer da cidade que não tem o recurso recorrer, né, por falta de palavra melhor, à força. Na prática, isso significa que, em geral, quem produz a riqueza, ou seja, quem consegue ter um excedente de produção que pode transformar em dinheiro ou recurso, tende a precisar gastar parte desses recursos para se proteger. Né, para proteger esse material. Isso não é só guerra, o crime também é um fator relevante e muitas vezes eu vou falar sobre isso, sobre como você às vezes precisa ter, ou faz sentido que você tenha cidades com grandes quantidades de recursos, com muito dinheiro circulando, que você tenha o surgimento de atividades criminosas, obviamente. Né? Dependendo da forma como essa distribuição de recursos é feita, por exemplo. Se você tem uma cidade com grande desigualdade de renda e uma grande prosperidade, uma concentração de renda na mão de algumas pessoas, assim como no mundo real, faz sentido que você comece a ter, por exemplo, criminalidade naquele local. Agora, a guerra em si, você tem um fator importante que é, em alguns casos, você pode ter cidades, por exemplo, que não tenham a possibilidade de produzir nada, ou tenham a possibilidade de produzir pouquíssimas coisas, e que, portanto, recorram à guerra como uma atividade praticamente econômica, tá? Vou dar um mau exemplo comparando. Em Game of Thrones, a casa Greyjoy tem como slogan a lógica de que eles não plantam, eles não colhem, né? Ou eles não plantam, né? Eu não vou lembrar agora a frase específica da casa. Mas eles tratam a pilhagem como uma atividade econômica, eles obtêm o que eles precisam, os recursos, a partir da pilhagem. E esse aspecto é importante, às vezes entender a guerra como uma possível atividade econômica. Tá? A outra possibilidade, e aí muito menos danosa, é o comércio. E entra um outro aspecto muito relevante ao se tratar de uma economia, que é o comércio. É possível que você tenha situações em que o comércio seja todo feito por meio de escambo. Você não trabalha em cima de uma moeda, você trabalha exclusivamente em cima da troca direta de bens e serviços. Tá? Eu te dou aqui uma ovelha, você me dá uma madeira, igual no Catan. Ou eu te dou aqui um lingote de ferro e você me dá um abraço. Né? Porque, afinal de contas, há serviços na Idade Média que eram dessa maneira. Então, é possível que você tenha esse escambo. No D&D,
e aí em sistema de fantasia medieval, normalmente você vai preferir trabalhar com uma moeda estabelecida. Eu não vou entrar aqui em discussão de lastro, não vou entrar aqui em discussão de formação de moeda, de como é que uma moeda é criada, valorizada, tem vídeos melhores sobre isso, sobre economia como um todo. Mas neste aspecto, eu diria inclusive que é muito mais um avanço, é quando o D&D mistura dois momentos, né, de referência. Você sai um pouco da fantasia medieval e vai um pouco para o avanço econômico do período renascentista, do período das grandes navegações, do período posterior ali da história, em que você começa a ter essa estrutura comercial melhor estabelecida. As moedas vão facilitar bastante, porque você deixa de ter que levar o bem até lá, negociar, que às vezes é difícil de fazer essa conversão. Não, você joga aquilo ali, você tem uma moeda, esse aqui vale uma moeda de ouro, esse aqui vale uma moeda de ouro, você troca e resolveu. Em Gloomshin, eu não só aproveitei o sistema de D&D, como eu incluí o próximo passo, que é a existência de um sistema bancário preliminar, né, nos moldes do renascentismo. Então você tinha as casas de câmbio, vamos dizer assim, né, as casas em que você recebia o título, você ia lá, falava para o banco numa cidade, olha, aqui, estou deixando esse cheque. Basicamente você fazia um cheque. E aí você levava esse cheque e na outra cidade chegava no banco, o banco falava, olha, ele depositou o dinheiro aqui, pode sacar aí. Era basicamente isso que funcionava um sistema bancário, que facilitou muito para você não precisar ficar viajando com caixas e caixas de ouro, por exemplo, para fazer as suas compras quando você era um comerciante que viajava a Europa inteira, que era uma coisa que acontecia. Então, o comércio é um fator significativo do seu mundo, porque ele começa a permitir também cidades que não se baseiem diretamente nos outros fatores de produção, certo? Você não precisa mais que a cidade surja exclusivamente num local que tem uma facilidade de produção. Entrepostos comerciais que se localizam em posições estratégicas para permitir as transações entre as cidades produtoras em troca de uma parte, né, do lucro, elas podem se tornar extremamente rentáveis e poderosas. E faz sentido que você tenha grandes cidades relevantes em que os mercadores sejam a principal força. Pensa no mundo real. Constantinopla, né, a capital turca, do Império Turco, era uma cidade que ficava numa posição estratégica muito forte, que era a conexão entre a Europa e a Ásia. Então ali eles ganhavam muito dinheiro. Né? A Itália tinha uma posição estratégica porque ela estava no mar Mediterrâneo e ela podia fazer um comércio com várias civilizações que viviam ali. Isso fez com que os mercadores de Veneza fossem muito ricos e muito poderosos. Então, esse aspecto ele é muito importante e é muito comum nos cenários de fantasia medieval que você tenha cidades e guildas de mercadores muito fortalecidas por conta disso. Além de permitir que essas cidades que não estejam diretamente relacionadas à produção existam, né, o comércio também tem outros impactos benéficos a você levar em conta no seu cenário. Então você tem, por exemplo, o bom estímulo a relações diplomáticas. O comércio é anti-guerra, o comércio é contra a guerra, tá? A guerra é ruim para o comércio. Uma das primeiras coisas que acontece quando você entra em guerra é o rompimento de relações diplomáticas e as rotas comerciais se tornam problemáticas. Elas se tornam alvos, às vezes, dependendo da situação. Né? Elas se tornam alvo de pilhagem, etc. Então, o comércio ele já é um estímulo anti-guerra, ele é um estímulo pela pacificação. E o comércio bem estabelecido permite um intercâmbio não só de moeda e de recursos, né, de bens, como de informação, de cultura. Ele estende o peso da economia a outros aspectos da cidade. Aquilo que eu falei, a economia afeta a política da cidade e muitas vezes ele vai afetar a cultura, vai afetar as relações diplomáticas por conta desse sentido. Falei alguns elementos básicos, geografia, produção, tá. Vamos entrar agora numa questão que eu chamo de diferenciais. Por quê? Porque a gente está falando de fantasia medieval. Então aqui a fantasia vai imperar. Toda a história de Duna deriva da existência da melange, se não estou enganado, que é basicamente uma especiaria com propriedades especiais para o organismo, etc. E que atinge um grau, né, galáctico, e aquilo é um negócio que só existe naquele planeta e ele é muito valoroso. Então faz com que tudo gire em torno dele. E isso é uma coisa muito interessante. A existência desse tipo de coisa vai alterar, às vezes, uma parte da economia ou toda a economia. E quando a gente fala de fantasia medieval, a gente está falando de mundos que possuem magia, que possuem níveis tecnológicos. Eu narro a Forja do Amanhã, que é uma campanha com um nível de Magitech, né, de tecnologia mágica, bastante avançado. Então isso faz diferença. Se você pensa em nível tecnológico, se você está, por exemplo, jogando uma aventura que é steampunk, em um cenário steampunk,
o carvão mineral, que talvez não fosse algo tão valioso antes da tecnologia, que depende de grandes quantidades de energia para produzir o vapor que vai alimentar as máquinas, aquele carvão mineral talvez não fosse tão relevante antes. Mas a partir do momento que ele passa a ser relevante porque a tecnologia e todo mundo usa, todo mundo precisa daquele combustível, quem produz aquele combustível tem uma alta demanda pelo aquele bem que eles produzem e, portanto, valoriza o bem deles e eles vão ter um ganho econômico sensível e considerável. Se você está jogando um cenário diesel punk, a mesma coisa vai acontecer com o óleo, com o combustível, com a gasolina, etc. Então, em Bloomshin, o surgimento da tecnologia artífice faz com que o acesso às chamadas pedras planares, que são o combustível dos dispositivos, dos artefatos, dos artífices, mude completamente toda a economia da federação. Então cidades que não produziam, cidades que tinham acesso a essas pedras planares passam a ter uma vantagem comparativa e competitiva com outras cidades nesse sentido. Eles, por exemplo, naquilo que eu falei sobre a manufatura, faz mais sentido você colocar uma fábrica de equipamentos artífices numa cidade em que tem um acesso fácil a pedras planares do que o contrário, do que colocar em uma distante em que eu vou ter que ir lá, comprar, transportar, etc. Então, isso já afeta, esse diferencial, a existência dessas pedras, a existência dessa tecnologia, já afeta a economia como um todo. Outros diferenciais, por exemplo, que você pode ter, eu falei sobre a questão da melange do Duna, são recursos especiais ou exclusivos, cujo domínio seja um fator crítico, por motivos sejam políticos, sejam culturais, sejam religiosos, sejam militares. Sistema de fantasia medieval, o mithril é uma coisa muito importante. Se você vai no Senhor dos Anéis e você for procurar o que ele fala sobre o mithril, você vai ver como ter acesso ao mithril, ter acesso a reservas de mithril é uma coisa crítica, é uma coisa extremamente relevante para os elfos é importante, para os anões é importante. Entendeu? Então, assim, o mithril é um material muito exclusivo, muito específico. Então, assim, se você faz no seu cenário um reino que, por motivos religiosos, por exemplo, permita que a jade, né, que é uma pedra preciosa, só possa ser utilizada para a construção de estátuas sagradas, isso é um fator de redução de demanda. Afinal de contas, você vai produzir jade e essa jade só vai ser utilizada para isso, então nem todo mundo quer jade o tempo inteiro, mas pode acontecer desse reino ser uma teocracia, de você ter estátuas sagradas sendo construídas o tempo inteiro pelo governo, por mercadores, as pessoas querem ter uma estátua sagrada em casa, elas precisam ter uma estátua sagrada em casa, então a jade passa a ter uma demanda muito elevada. Isso muda o aspecto, entende? A religião faz com que um recurso daquele tipo tenha uma alteração da demanda e aumente o seu valor. Portanto, a raridade do material vai determinar quanto ele vale. É muito raro produzir jade, a jade é muito valiosa, ela vai ser é muito rara, é muito demandada, ela vai ser caríssima, né? Eu diria que estes são os aspectos críticos a se pensar ao criar a economia do seu cenário. A geografia, como um fator crítico para a definição da produção e da demanda. O peso da manufatura, a força que a manufatura pode dar à economia de um local, né? O acesso a essa manufatura, a força dos manufatureiros dentro daquela sociedade, daquela comunidade. A relevância do comércio, né? Como um aspecto dissuasor de guerra e um aspecto estimulador de boas relações, a vantagem competitiva que às vezes esse comércio permite, a guerra como uma atividade econômica, ou seja, a guerra como um fator, um elemento que pode ser causado por uma ausência de produção ou um excesso de demanda, enfim, todos os aspectos que você conseguir pensar que possam causar essa guerra, e os elementos diferenciais do seu cenário, que aí sim talvez seja a hora que você olha e fala o que o meu cenário tem de diferente e de que maneira esta diferença vai afetar dramaticamente a minha economia. Pensa no seu cenário em termos macro, em termos micro, né? Ou seja, tanto para a economia como um todo, como para a economia às vezes de uma cidade, uma região, um vilarejo, enfim. E eu vou te sugerir que você, quando fizer isso, você vai pensar em termos de setores da economia, tá? Uma classificação comum, setor primário, secundário e terciário, né? Mal dizendo, que seriam a produção agrícola, indústria e serviços, a gente vai pensar em termos de matéria-prima, indústria e serviços, tá? Então, você olhou para o seu cenário e falou, Salada, eu vou fazer a economia do meu cenário, o que eu tenho que pensar? Você vai olhar para o seu cenário como um todo, você vai olhar para cada cidade e você vai pensar o que é o meu setor primário, o meu setor secundário e o meu setor terciário. O que a minha cidade produz e por quê? Como? A minha cidade produz esse material e trabalha ele, ou ela vende esse material, se ela trabalha ele, como ela faz isso, se ela vende, por que ela faz isso, e como é que funciona o comércio na minha cidade. A minha cidade é uma cidade que faz comércio, a minha cidade é uma cidade que depende do comércio alheio, a minha cidade tem um caminho para escoar a produção ou não, e qual é o efeito desse dinheiro, que tipo de serviço eu tenho, que tipo eu ofereço e que tipo de serviço eu demando. Tá?
Depois disso, você vai entrar nos aspectos diferenciais e vai pensar em como eles afetam essa classificação. Então é isso. Espero que isso tenha te ajudado, espero que esse caminho tenha ajudado você a pensar em como fazer a economia do seu cenário. Estou evitando o vídeo ia ficar mais longo, não vai ficar. E qualquer dúvida, qualquer comentário, crítica, sugestão, deixa nos comentários que eu respondo sempre. Com certeza, às vezes demora um pouquinho porque eu sou lento, mas eu não me percebo, depois quando eu percebo eu respondo. Se tiver algum tema que você quer que eu fale, que você quer ver aqui, comenta também, que a gente sempre coloca na nossa listinha de temas para fazer. E eu vejo você por aqui ou em alguma das nossas transmissões. Até mais.